Olá pessoal, dando continuidade à nossa mentoria, hoje veremos a aula de número 11.1, a qual falaremos sobre frações equivalentes. E o que são frações equivalentes? São frações que representam a mesma parte do inteiro. Mas como assim? Vamos ver um exemplo. Imaginem que tenhamos aqui duas barras de chocolate iguais. Só que uma delas nós dividimos em duas partes iguais, que é a primeira barra, e a segunda barra nós dividimos em quatro partes iguais. Veja que na primeira barra eu vou pintar uma das duas partes. Já na segunda barra eu vou pintar duas das quatro partes iguais. Agora, que fração a parte pintada da primeira barra de chocolate representa? Vocês concordam que é meio? E qual fração a parte pintada na segunda barra de chocolate representa? Vocês concordam que é 2/4? Isso mesmo, aqui nós temos a fração que cada parte pintada em cada uma das barras representa. Porém, pessoal, se vocês perceberem, tanto na primeira barra como na segunda, nós pintamos a mesma parte. Sendo assim, nós dizemos que as frações meio e 2/4 são equivalentes por quê? Porque elas representam a mesma parte do inteiro, que o inteiro aqui nesse caso seria o quê? A barra de chocolate. Uma outra forma de ver isso é da seguinte maneira. Percebam que meio, fazendo a continha de dividir, 1 dividido por 2 aqui, não dá para dividir, a gente acrescenta um 0, para poder colocar um 0 aqui, vai para o 5, menos 10, 0, então aqui vale 0,5. E 2/4, fazendo a continha de dividir aqui, pois vocês sabem muito bem que fração representa para a gente o quê? Uma divisão, não é isso? Então, aqui, 2 dividido por 4 também não dá para dividir, a gente acrescenta um 0, para poder colocar um 0 aqui. Vamos por 5, menos 20, então aqui também é 0,5, ou seja, elas representam o mesmo número decimal. E convertendo isso aqui para porcentagem, ou seja, multiplicando por 100, tanto um como o outro, isso aqui vai dar o quê? 50%. Ou seja, as duas frações estão representando 50% da barra de chocolate. Sendo assim, elas são realmente equivalentes, pois representam a mesma parte do inteiro. E por esse fato, pessoal, como elas são equivalentes, ou seja, como elas representam a mesma coisa da barra de chocolate, nós dizemos que a fração meio é igual à fração 2/4. E notem que há uma relação entre essas duas frações. Que relação é essa? Se você perceber, da fração meio para a fração 2/4, foi multiplicado por 2 tanto no numerador como no denominador. Isso é um meio de encontrar frações que são equivalentes a essa fração meio, por exemplo. Aqui, se eu quisesse localizar mais uma fração equivalente a essas duas, bastava eu multiplicar aqui tanto o numerador como o denominador pelo mesmo número, por 3, por exemplo. Eu iria encontrar a fração 6/12. Essa fração aí, ela é equivalente tanto a meio como a 2/4. Se vocês fizerem a análise, vocês vão ver que essa fração representa 0,5, ou seja, 50% também. Então, está aí uma forma de vocês encontrarem frações equivalentes. Basta multiplicar tanto no numerador como no denominador o mesmo número. Por exemplo, se eu pedisse para vocês o seguinte: encontre uma fração equivalente à fração 4/5 que tenha como denominador o número 25. Como é que vocês iriam fazer isso? Nós temos aqui a fração 4/5 e o nosso objetivo é encontrar uma fração equivalente a ela, ou seja, igual, que tenha denominador igual a 25. Então, basta a gente descobrir o numerador dessa fração, que tem que ser equivalente à fração 4/5. E como é que nós vamos fazer isso? Basta vocês perceberem a relação que tem entre os denominadores dessas duas frações. O que foi que aconteceu com o 5
para ele se transformar no número 25. Percebam que foi multiplicado por 5. Sendo assim, o que aconteceu no denominador tem que acontecer também no numerador. Ou seja, basta a gente multiplicar por 5 aqui também. Sendo assim, a nossa interrogação é o número 20. E a fração, que é equivalente a 4/5, tendo como denominador 25, é 20/25. E percebam que essas frações são realmente equivalentes, ou seja, são iguais, representam a mesma parte do inteiro. Porque se vocês pegarem 4 e dividir por 5, isso aqui eu vou colocar um 0, vai ficar 40, vai por 8, menos 40, 0. E aqui, se a gente pegar 20 e dividir por 25, veja que não dá para dividir, eu vou colocar um 0, para poder acrescentar um 0 aqui, e eu vou por 8, dando aqui menos 200. Ou seja, realmente, elas são equivalentes e são iguais, ou seja, representam a mesma parte do inteiro. Eu fico por aqui, desejo a vocês bons estudos e até a próxima aula.